Bom, boa noite para quem estiver recebendo essa transmissão agora pela página do Facebook do Fórum Áreas Verdes e Qualidade de Vida. O Fórum é uma entidade aí composta por representantes da sociedade civil, por categorias, movimentos, profissionais da área da geografia e da área ambiental, e agora está retomando as suas atividades de forma remota, de forma online, virtual, diante da nossa conjuntura e do nosso contexto aí de atividades reduzidas, né, as atividades presenciais reduzidas por conta da pandemia, do momento que a gente vive. Então, nós tínhamos previsto fazer essa transmissão pelo YouTube, desde já pedimos aí desculpa, porque tivemos um problema técnico, e aí tivemos que fazer a transmissão aqui pela página no Facebook. Pedimos aí que nos ajudem a compartilhar esse link de transmissão, que a gente está mandando para alguns grupos agora, para acompanhar esse debate aqui na nossa página no Facebook. E lembrando também que ele fica disponível depois aqui gravado, completo, então para quem quiser e precisar assistir depois, isso também é possível. Planejamos, então, nesse retorno das atividades, no coletivo do Fórum, uma série de debates e diálogos sobre a revisão do plano diretor da cidade de Dourados. Talvez nós estejamos com alguns probleminhas de conexão, mas a gente está esperando aí que a conexão fique um pouco mais estável. Mas inicio até que mais pessoas acessem aí o nosso link, me apresentando. Sou Franklin Schmaltz, atualmente sou presidente do Conselho Municipal da Juventude de Dourados e por isso participo do fórum. Aqui a gente tem hoje para conversar o professor Enio Ribeiro, que é geógrafo, professor da rede estadual de ensino. Logo mais ele se apresenta um pouco para nós. Temos também o professor Mário César Tompes, que além de geógrafo também, professor da UFGD, é ex-gestor de políticas aí ambientais da cidade de Dourados, e temos também a professora Shirley, que também é geógrafa, tem especialização em gestão ambiental e vai contribuir também com essa conversa hoje. Temos aí algumas pessoas online, peço que nos ajudem compartilhando esse link nos grupos. E aí, para iniciar essa conversa, gostaria de pedir primeiro que os nossos convidados, eles se apresentem aqui para nós, aí, começando então. Agora sim, Enio, estava mutado, agora pode falar. É eu que começo me apresentando? Bom, boa noite. Boa noite, Franklin. Boa noite, Mário. Boa noite, Shirley. E boa noite aos internautas que estão aí nos acompanhando. Dizer o seguinte, eu sou o professor Enio, meu nome é Enio Ribeiro, né, de Oliveira, sou professor da Rede Estadual de Ensino, atualmente ministro aula em 3 escolas, Reis Veloso, Menodoro e Viegas. Também sou filiado ao Sindicato dos Trabalhadores de Educação, Sintede. Também tenho trabalhado com projetos ambientais na Escola Menodora, o projeto SOS Parque Anuto Fioravante, que já se arrasta por 3 anos. Inclusive, no ano passado, nós fomos premiados com aquele prêmio Marco Verde. Então, a gente está nesse movimento, é uma causa, é uma profissão de fé, né? Vamos dizer assim. Bom, indo direto ao tema que me traz aqui... Obrigada pela apresentação, vou fazer só terminar a rodada de apresentação e já passo... pensei que eu já ia para o... Está ansioso para fazer a conversa já, assim que é bom. Então, vou passar para o professor Mário falar um pouquinho sobre ele, se apresentar aí para quem está nos assistindo. Desculpa, Frank. Imagina, tá tudo bem, tá tudo bem.
Queria inicialmente dar boa noite para os internautas que estão nos assistindo. Meu nome é Mário César Topes da Silva, eu sou professor da UFGD, na verdade, agora professor aposentado, embora ainda continue vinculado a um MBA da universidade, que é o MBA em Gestão Ambiental Municipal. Sou pesquisador, já tive a oportunidade de me envolver em diversos projetos de pesquisa. Também tive uma experiência em gestão pública, na medida em que já tive a oportunidade de assumir o cargo de secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo, aqui de Dourados. Também tive uma experiência na condição de diretor-presidente do antigo IPLAN, que era o Instituto de Planejamento e Meio Ambiente aqui de Dourados. E, por fim, também passei uma temporada como secretário de Planejamento da Prefeitura Municipal de Dourados. Além disso, tenho me envolvido sempre que surge a oportunidade nos conselhos municipais para tentar contribuir de alguma forma com a gestão pública. Então, é isso. Obrigada, professor Mário. Passo agora para a professora Shirley para que faça a sua apresentação inicial. Liberando aqui o microfone, Shirley, só um momento. Estamos com um probleminha de conexão. Pode ir. Shirley, vocês estão... Eu agora? Pode se apresentar. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Não sei se estou sendo ouvida aqui. Sou a professora Shirley, sou também da rede municipal. Sou geógrafa, como os outros colegas que estão participando, e dou aula atualmente, né, na rede municipal de ensino. Também sou vinculada ao curso de MBA em gestão ambiental da Unigran, e também já fui professora na UFMS, no campus de Naviraí, na cursos de ciências sociais. E também de educação ambiental na Prefeitura de Corumbá, na Secretaria de Meio Ambiente, lá na minha... E aqui em Dourados, não sou daqui, sou de Corumbá. Já tem 8 anos que estou aí na cidade, fazendo pesquisas e envolvendo nos grupos de debates e de envolvimento com a sociedade e com o meio ambiente. Sou membro do Comitê de Bacias hidrográficas aqui da região. Shirley, terminou? Não sei, a gente está com um probleminha de conexão aqui, mas acredito que sim. Concluiu, né? Não sei se vocês já ouvem aí, eu não estou ouvindo, a gente está com um probleminha de comunicação aqui, de conexão. Mas vou partindo, então. Obrigado primeiro, professor Mário, professor Enio, professora Shirley, né? Hoje é feriado, inclusive, a gente está aqui se dispondo aí a iniciar essas conversas que tem um objetivo, para você que começou a nos assistir agora, tem o objetivo de apresentar debates em torno da revisão do plano diretor da cidade de Dourados, cujo processo aí de revisão
foi iniciado recentemente. Algumas notícias foram vinculadas, inclusive, a Prefeitura Municipal abriu um processo de participação através de um questionário online. Foi contratada uma empresa privada, né, de consultoria para fazer esse processo. E aí, o Fórum Municipal de Áreas Verdes, ele é uma iniciativa da sociedade civil, como eu disse no início, participam vários segmentos, vários representantes da sociedade, de organizações públicas ou privadas, tem o apoio atualmente da Comissão do Meio Ambiente da Câmara Municipal de Dourados, que é presidida pelo vereador Elias Ixi, e o fórum funciona como um espaço, um coletivo, um grupo de debate, né, da sociedade sobre as políticas que envolvem as áreas verdes da cidade. Então, os parques públicos, as praças, as áreas que são de preservação, enfim. Foi criado no ano passado, daqui a pouco o professor Enio vai falar diretamente sobre as funções aí do fórum. Nesse momento, a gente entende que é importante participar das discussões do plano diretor, e não somente através das respostas a esse questionário, né, que a Prefeitura Municipal apresentou. É necessário ampliar esse debate com toda a população, e uma das ferramentas que a gente está podendo utilizar hoje é a internet através desses debates, dessas lives. Então, a gente também quer se colocar nesse espaço assumindo a responsabilidade, né, como cidadãos e cidadãs, como organizações, enfim, como conselhos de direitos, de participar da formulação da política pública ambiental da cidade de Dourados. E é nesse sentido que a gente inicia essas lives a partir de hoje. Teremos aí em cada semana um tema diferente e convidados diferentes também. Já peço que você continue acompanhando a nossa página aqui no Facebook, temos um perfil também no Instagram. E aí vou passar aí a palavra para o professor Enio, que pretende apresentar, então, o Fórum Municipal de Áreas Verdes, suas funções, da onde que surgiu a ideia. E aí a palavra está, então, com... Bom, agora boa noite mais uma vez, já me apresentei, mas novamente boa noite a todos que nos assistem. Quero agradecer a participação do Mário César, da Shirley, que se dispuseram nesse momento a fazer essa conversa aqui, e ao Franklin, que está mediando, e a você que está nos assistindo. E a gente vai falar um pouco aqui sobre o que é o parque, o projeto, aliás, o Fórum Municipal Áreas Verdes, Nossos Parques, Nossas Praças, que o Franklin já fez uma breve introdução. Esse movimento, ele é um movimento, ele foi criado a partir de setembro do ano passado, ele vem como um desdobramento. Eu trabalhava na Escola Menodora com o projeto Parque OS Arnulfo Fioravante, que eu trabalho com ele ainda, e num determinado momento a gente sentiu a necessidade de que precisava externar esse debate, precisava envolver pessoas e instituições que não fossem só do domínio da escola. Aí nós começamos a conversar com algumas pessoas, e uma dessas pessoas que nós procuramos foi exatamente o gabinete do vereador Elias Ixi, porque ele é presidente da Comissão de Meio Ambiente. E, a partir daí, a gente fez uma articulação com ambientalistas, com pesquisadores, com professores aí de escolas, de universidades, do IMAD, enfim, várias instituições que têm muito apreço à questão ambiental. Daí surgiu esse movimento, e ele é um movimento que ele congrega, ele procura conciliar participação popular, mas também ter orientação, se referenciar na ciência. Nós não queremos fazer as coisas aleatoriamente. Só que a gente quer conciliar de forma que não seja um espaço só de debate acadêmico. Ele precisa de fazer essa reflexão, de ter, sim, uma análise acadêmica, mas ele precisa ter também um viés prático de como a gente instrumentaliza essas ações visando atuar aí positivamente a favor da preservação, da revitalização
e de uma educação ambiental que ajude a tornar a vida melhor para todos. Então, é nesse sentido que surge o Fórum Municipal. Fizemos já algumas negociações, algumas reuniões, já mantivemos contato com a prefeitura, já mantivemos contato com universidades, e, felizmente, esse movimento tem sido muito bem recebido. A gente tem sentido que a sociedade ela avalia que é importante ter esse órgão, né? E apesar daqui, vou até brincar um pouco, hoje só tem geógrafo aqui, mas não quer dizer que o fórum é só constituído por geógrafos, exceto o Frank, que é o mediador hoje, que é formado em relações internacionais. Eu, o Mário e a Chile somos geógrafos, mas nós somos plural, certo? Temos biólogos, temos ambientalistas, temos agrônomos, temos, enfim, todas as profissões. Temos movimentos como os ciclistas também, que fazem parte desse movimento, e nós estamos procurando incorporar cada vez mais. É que nós ainda somos uma criança, nós nascemos em setembro, né, como eu já aqui relatei a vocês, não temos nem um ano de vida. E esse ano nós ainda tivemos esse problema com a pandemia do Covid-19, porque o nosso plano era em março já ter feito um primeiro encontro a nível municipal, depois nós transferimos para junho, mas não foi possível. E nós ficamos, de uma certa forma, hibernando. E agora a gente partiu, bom, já que não podemos estar fazendo encontros com grandes aglomerações por conta da pandemia, vamos utilizar essa ferramenta online. E cá estamos hoje, então, fazendo essa discussão, que é a primeira de tantas outras, até porque nós ficamos sabendo que até o final do ano nós temos que discutir e aprovar o plano diretor. E o plano diretor, como vocês sabem, ele é um espaço onde as políticas públicas são aprovadas para poder ser implementadas. No entanto, Dourados tem o plano diretor desde 2003, ele está precisando passar por atualizações. Foi uma coisa muito importante, foi muito decisivo para planejar, para compatibilizar desenvolvimento e a questão ambiental, porém, algumas questões já apresentam uma certa defasagem. E nós que temos a preocupação aí com a preservação de parques, de áreas verdes, das nascentes, enfim, da questão ambiental na sua plenitude, resolvemos, então, coletivamente, né, não é uma decisão pessoal, de que nós vamos estar fazendo uma disputa de políticas para o plano diretor. E, para isso, nós precisamos qualificar a nossa discussão, nós precisamos dialogar intensamente com a sociedade douradense, e todos os espaços que forem possíveis, nós estaremos utilizando. Desde essas palestras, conversas virtuais, como artigos. Se a pandemia der uma certa trégua, a gente também pretende ter encontros presenciais, que é uma forma da gente dialogar intensamente o máximo possível com a sociedade douradense, para que lá em dezembro nós tenhamos um plano diretor que realmente venha contemplar os interesses da sociedade no seu conjunto. Nós sabemos que Dourados, ele foi uma cidade aí que cresceu demais, e cresceu, inclusive, é uma discussão que não vamos fazer mais à frente, um perímetro urbano extremamente exagerado, porque a especulação imobiliária tem sido quem dá aí a última palavra, e nós entendemos que isso tem que ser trabalhado de uma outra forma. O perímetro urbano está... Bom, não vou discutir isso agora, só estou dizendo algumas das nossas preocupações. Nós temos a maioria dos nossos córregos com as nascentes dentro da cidade, e elas não estão sendo cuidadas como prevê, inclusive, a legislação. E isso é muito grave. Imagine se daqui 10, 20 anos nós tivermos todos os nossos córregos comprometidos, porque agora nós não fizemos o dever de casa. E é exatamente agora no plano diretor que a gente pode discutir
intensificar essa discussão que vai se traduzir em leis, que vai se traduzir em políticas públicas a serem desenvolvidas pela prefeitura e também na questão de educação em escolas, universidades. Vamos desenvolver o Ministério Público para que essa questão ambiental seja contemplada. E é lógico, aí dentro do que é o nosso foco maior, áreas verdes, parques e praças, que a gente sabe que estão relegados, não estão recebendo o devido cuidado. Isso daí tem tudo a ver com o plano diretor. Dependendo do que for aprovado no plano diretor, nós podemos ter avanços nessas políticas desde a apropriação. A gente sabe que a apropriação hoje dos parques, ela não é feita pelo conjunto da sociedade. Tem alguns parques que uma determinado segmento ocupa mais, tem outros que nem ocupados são. Outra coisa, conceito que a sociedade tem do uso. Alguns pensam, por exemplo, um parque como lugar de ir lá e jogar, ou de passear. Outros pensam como um espaço para cênico. E tudo isso, na hora da gente elaborar essas políticas públicas, precisam vir à tona. Então, é por isso que eu falei aqui no início. É um movimento que procura combinar, unificar tanto, de um lado, os técnicos, a academia, mas, do outro lado, a sociedade, o cidadão comum, porque as políticas públicas têm que ser pensadas para o atendimento da sociedade no seu conjunto. Então, é nessa perspectiva que nós temos a criação do fórum. Também, eu gostaria, inclusive, para reforçar um pouco aqui, a gente, lembrando a Constituição brasileira, que no artigo 225, ela fala da questão ambiental, e lá deixa muito claro que o poder público, no nível federal, no nível estadual, no nível municipal, tem certas responsabilidades, mas que isso nem sempre chega ao conhecimento da sociedade. E o fórum pretende potencializar essas discussões. A gente pretende, inclusive, já estamos fazendo isso, mas queremos intensificar ainda mais os contatos com a escola, porque sempre perto de uma escola tem um parque, tem uma praça, entendeu? Tem esses espaços coletivos para lazer, para cultura, para contemplação, e que, envolvendo as escolas, a gente certamente vai ter, a médio e longo prazo, resultados bem melhores. Porque a gente sabe que nas escolas estão lá crianças e adolescentes, e esse público, ele é mais sensível, ele é mais receptivo às ideias novas. Ele não tem aquele complexo de eu sei tudo, não quero mais ouvir nada. Pelo contrário, eles são mais abertos. Então, o fórum pretende dialogar intensamente com as escolas. Esse é um dos aliados, é estratégico para nós. Por isso, uma das nossas ações é se articular com as escolas. E também, aqui na Constituição, também tem, eu recomendo a vocês que leiam artigos 182 e 183, que fala sobre a política urbana. E lá está exatamente colocada a questão do plano diretor. Então, a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, previu sabiamente que as cidades deveriam ter um plano diretor, que é um instrumento que permite orientar, planejar o crescimento das cidades. E aqui foi estabelecido na Constituição que todas as cidades brasileiras que tenham, no mínimo, 20 mil habitantes, elas obrigatoriamente devem ter um plano diretor. Mas a gente sabe que, na prática, nem todas as cidades atenderam a esse pré-requisito. Dourados, felizmente, já atendeu. Mas Dourados veio atender em 2003. E olha que em 2003, Dourados já tinha bem mais que 20 mil habitantes. Então, a gente também aderiu, mas aderiu já um pouco tardiamente. E, além disso, eu penso que o plano diretor, falta da administração pública e da sociedade também, é publicizar mais. Porque se nós fizermos uma pesquisa hoje junto à sociedade,
e perguntar: você sabe o que é o plano diretor? Pode ter certeza que a resposta é que a maioria não vai. Pode até dizer, ouvi dizer, acho que é isso, outros vão ignorar por completo. Então, precisamos pensar, inclusive, isso é uma das preocupações do fórum, uma estratégia de publicizar, de fazer com que o parque, aliás, o fórum, ele faça esse trabalho de dialogar, de esclarecer, de aprofundar essa discussão. Acho que já deu meu tempo aí, né, Franklin? Quase, bom, quase. Então, para ir já concluindo, o que o fórum busca? O fórum procura ser um instrumento onde a sociedade, através das instituições, dos movimentos sociais, incorporando universidades, escolas, a gente consiga fazer um debate qualificado, respaldado na ciência. Nós não queremos fazer nada à revelia da ciência, porque nós estamos vendo aí, inclusive a nível de governo brasileiro, que quando a gente desconsidera, quando a gente quer ignorar a ciência, a gente dá com os burros na água. Então, a ciência tem que ser, sim, incorporada. Mas nós não queremos ficar também só nessa perspectiva. Nós queremos ter uma interação que envolva o conhecimento científico, o conhecimento popular. Até porque a ciência também, se ela existe, é porque ela se fundamentou em algum momento da história lá no conhecimento popular. E dessa interação, dessa relação dialética entre conhecimento popular, entre ciência e a vontade de fazer algo pela preservação do meio ambiente, é que nós estamos ajudando primeiro nós parimos o Fórum Municipal, né? E agora nós estamos ajudando a criá-lo, a consolidá-lo. Então, esse é mais um espaço para isso. E agora eu fico aqui assistindo aos demais e depois, se for o caso, me coloco à disposição para fazer algumas intervenções a mais. Muito obrigado. Obrigado, Enio. O Enio, acho que é interessante destacar dessa contribuição dele é o fator de como que existem, aliás, dentro da sociedade, pessoas, grupos e organizações dispostas a contribuir com a construção das políticas públicas. E a gente considera isso muito essencial. Embora, talvez, no momento em que a gente tenha, em que a gente está colocado, há uma cultura no sentido, da não participação popular ou do não respeito a esses organismos que são os conselhos, que são esses espaços abertos, assim como do próprio conhecimento. Então, o Fórum é uma dessas organizações que está disposta a contribuir, com o poder público para levar as reivindicações também da população, as demandas que ela tem no que se refere aqui à política ambiental. Então, acho que fica destacada a importância da gente entender que não dá para se tomarem decisões sozinhas, de forma verticalizada, de cima para baixo, sem ouvir as pessoas, sem ouvir as comunidades. Eu acho que essa talvez seja a principal mensagem do objetivo do fórum, me permitindo aí uma complementação à fala do Enio, que foi bem esclarecedora. Passo agora, então, a palavra para o professor Mário César, que vai apresentar para nós um panorama das áreas verdes do município de Dourados. Boa noite, professor Enio, a Shirley, Franklin, principalmente aos nossos internautas que estão nos acompanhando. Eu gostaria de iniciar minha fala aproveitando um pouco uma passagem da fala do professor Enio, quando ele ressalta como uma parcela importante da nossa população desconhece o que vem a ser um plano diretor. Então, eu penso que essa iniciativa do Fórum Áreas Verdes, ela ganha uma importância muito grande no sentido de tentar, com essa live, dar uma contribuição para divulgar o sentido do plano diretor. Do que se trata, o que era um plano diretor. Né? Essa será a primeira live, nós teremos diversas outras mais adiante, onde vamos explorar, então, diversos aspectos do planejamento urbano que são
típicos de um plano diretor. Bom, mas a minha parte aqui, ela diz respeito a tentar apresentar uma visão panorâmica das áreas verdes de Dourados. E para iniciarmos, então, essa visão panorâmica das áreas verdes, eu penso que é importante, em primeiro lugar, nós entendermos melhor o que vem a ser as áreas verdes. Nós podemos definir as áreas verdes como sendo espaços livres dentro da cidade, nos quais predominam principalmente plantações de vegetação, né? E, em geral, correspondem a praças, parques ou jardins públicos. Muito bem. E agora, vamos tentar, então, examinar como se organizam as áreas verdes em nossa cidade. Tá? Como as áreas verdes estão organizadas em Dourados. Nós podemos iniciar essa análise, esse exame, constatando que é possível identificar 4 tipos distintos de áreas verdes que existem em Dourados. E eu iniciaria pelo primeiro tipo, que são os canteiros centrais. Os canteiros centrais, que, por vezes, né, são áreas que muitas vezes não se dá tanta importância, mas os canteiros centrais, principalmente aqui em nossa cidade, eles desempenham um papel extremamente relevante. Para ser mais preciso, os canteiros centrais desempenham 2 papéis. O primeiro é servir de área para infiltração das águas pluviais, das águas das chuvas, né? Esse papel dos canteiros centrais, ele é relevante no sentido de que, sobretudo quando nós temos chuvas muito torrenciais, né, que se formam aquelas enxurradas, e essas enxurradas, em geral, elas são captadas pela rede de drenagem pluvial, e essas águas são, então, direcionadas e despejadas nos córregos da cidade, e isso causa problema. Né? Causa problema, por exemplo, de inundações, quando nós temos volumes muito grandes de chuva. E aí, o canteiro central, então, ele tem um papel extremamente relevante, exatamente para reduzir, né, os prejuízos dessas enxurradas. Né? Um outro problema muito comum das enxurradas é a erosão do asfalto, né, causando um prejuízo aí substancial para os cofres públicos. No entanto, os canteiros centrais, por serem áreas permeáveis, né, ele permite a absorção de uma parcela importante dessas chuvas torrenciais. E dessa forma, reduzindo, portanto, a velocidade, né, dessas enxurradas, dessas correntezas que erodem asfalto, que contribuem, né, para o transbordamento dos córregos da cidade, causando tantos inconvenientes à população douradense. Além desse papel extremamente relevante, esses canteiros ainda desempenham uma segunda função, igualmente importante. Esses canteiros centrais, eles contribuem, né, para o embelezamento da cidade, né, oferecendo um paisagismo extremamente atraente, né, para quem chega à cidade de Dourados. Né? Aliás, a abundância dos nossos canteiros centrais, e, sobretudo, o fato deles serem tão bem arborizados, isso termina chamando a atenção, né, de quem vem a primeira vez à cidade, né, e se depara com essa abundância de verde, com essa abundância de áreas arborizadas. Né? Isso termina contribuindo até muitas vezes para definir uma identidade para a cidade, né? Uma identidade de uma cidade verde, arborizada, uma cidade que, portanto, né, causa excelente impressão para os visitantes, além de, evidentemente, fornecer benefícios diversos para os próprios moradores da cidade, né? No sentido de fornecer sombreamento,
né? Aumentar o nível de umidade do ar em função da presença, né, e da abundância da arborização, é isso? Então, assim, esses canteiros centrais desempenham, né, essas funções que eu acabei de comentar. E, portanto, né, tem um papel relevante para a cidade. Apesar disso, esses canteiros centrais, eles vêm sendo assediados, né, constantemente, principalmente pela crescente frota de carros, de automóveis, né, que não para de se expandir aqui em Dourados, aliás, como acontece na maior parte das cidades brasileiras. E o que nós observamos é que, com o crescimento, né, da frota de automóveis, surge a demanda por vagas de estacionamento, né? E esses canteiros, ao longo, né, do decorrer do tempo, esses canteiros vêm sendo paulatinamente transformados em estacionamentos para carros, né? Ou seja, essas áreas permeáveis, né, que absorvem as águas pluviais, que retroalimentam, né, as águas subterrâneas, o lençol freático, passam a ser, então, impermeabilizados, né? Porque, ao transformarem os canteiros em estacionamento, a primeira coisa que se faz é exatamente a retirada, né, das gramas, né, a retirada, o abate das árvores, né, e depois a superfície do canteiro é cimentada para que ele se transforme em estacionamento. Então, assim, isso, a longo prazo, né, traz prejuízos, né, bastante importantes para a cidade, né, para o espaço urbano. Portanto, nós temos que valorizar esses canteiros centrais por esses papéis relevantes que eles desempenham em nossa cidade. Nesse sentido, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, já que nós estamos aqui, né, em um momento em que discutimos o processo de atualização do Plano Diretor de Dourados, para resgatar uma contribuição importante que foi apresentada, né, há algum tempo atrás, na década de 70, mais precisamente em 1978, quando o escritório do Jaime Lerner, né, ex-prefeito de Curitiba, foi contratado, né, naquela época, pela Prefeitura de Dourados, para elaborar um plano, um plano de reorganização do espaço urbano da cidade. E aí, naquela ocasião, o Jaime Lerner fez uma proposta, né, e é extremamente interessante. A proposta do Jaime Lerner era aproveitar, né, que havia 2 parques na cidade, que, aliás, não havia, deixa eu me corrigir, né, a equipe do Lerner, naquela ocasião, eles que propuseram a implantação de 2 parques na cidade. Um parque era o Antenor Martins, né, e o outro era o Arnulfo Fioravante. E, nessa ocasião, eles também aproveitaram para fazer uma proposta de utilizar uma avenida da cidade que, por acaso, era uma avenida que partia do Parque Antenor Martins, né, e se estendia até o Parque Arnulfo Fioravante, e o Lerner, então, propôs transformar essa avenida, que é uma avenida que tem canteiros centrais muito arborizados, né, propôs transformar essa avenida no que ele denominou de eixo de lazer, né, com a implantação de ciclovias e a expansão das áreas verdes, né, de maneira que você tem ali um eixo, né, que integraria 2 grandes parques da cidade, o Antenor Martins e o Arnulfo Fioravante, né, que seriam integrados numa espécie de corredor verde, né, onde, então, as pessoas poderiam transitar de um parque para o outro, né, em um caminho, né, todo ele ricamente servido, né, por uma vegetação com sombreamento, né, com conforto térmico, etc. Então, eu penso que esse é o momento de nós tentarmos resgatar
essa proposta, né, que foi apresentada lá atrás de 1978. Eu acho que esse é um momento bastante propício para isso. Muito bem. A segunda modalidade de áreas verdes que nós temos aqui em nossa cidade são as praças. Dourados é muito bem servida em termos quantitativos, né? Falando em termos quantitativos, Dourados é muito bem servida de praças. Nós temos um total de 24 praças na cidade. É um número bastante significativo. No entanto, embora seja bem servido quantitativamente, a cidade ela carece de praças bem cuidadas. Ou seja, quantitativamente nós temos um número significativo de praças, mas a qualidade, né, dessas praças deixa muito a desejar. Não que as praças não possuam os equipamentos necessários para que a população possa usufruí-los. Não se trata disso. Muitas das praças têm equipamentos até bastante razoáveis. O problema é que os espaços das nossas praças sofrem em função, principalmente, da falta de manutenção por parte do poder público. Tá? Essas praças, logo após serem inauguradas, é como se o poder público ele sentisse que já tivesse cumprido integralmente com o seu papel, né, de implantar uma praça. Mas esquece-se que uma praça ela necessita de uma atenção permanente, tá? Necessita de manutenção, tá, constante, para que os seus equipamentos eles não se desgastem. Tá? Por outro lado, essas praças são vítimas também, infelizmente, tá, da depredação, tá, por uma parcela dos seus usuários. Tá? E aí você junta, então, essas duas situações, tá, depredação e ausência de manutenção, e aí você tem uma situação, né, de aparência de abandono desses espaços, dessas nossas praças. Tá? E isso cria uma situação curiosa, né? Porque, em geral, praças significam equipamentos que valorizam a vizinhança. Teoricamente, seriam instrumentos, seriam equipamentos urbanos que a população desejaria. Tá? Porque a praça é o espaço que permite a aproximação das pessoas. A praça serve de ponto de encontro para as pessoas. Tá? Então, teoricamente, a população deveria, né, almejar, deveria desejar a implantação de praças. No entanto, em função do destino que se dá às nossas praças aqui na cidade, né, decorrente dessa ausência de manutenção, essas praças rapidamente elas viram, ao invés de um espaço positivo, elas viram uma área problemática para a vizinhança aonde elas se situam. E a população passa a enxergar esses espaços como algo negativo, como um problema, né, como um ponto, uma área aonde você vai correr o risco de se deparar com marginais, com usuários de drogas, e algumas praças, em função da sua condição de deterioração, né, é um locus, inclusive, de criação de animais peçonhentos. Então, infelizmente, nós vamos ter que fazer um esforço para adotar uma postura diferenciada no tratamento que tanto o poder público quanto a população devem dar às praças daqui por diante. E aí, de repente, o plano diretor possa contribuir de alguma forma, né, para que a gente reavalie a relação que
tanto o poder público quanto a população, né, detém com essas praças. Gostaria agora de examinar, então, uma terceira modalidade de áreas verdes que existem em nossa cidade, que são os parques urbanos. Tá? Os parques urbanos correspondem, em geral, a grandes áreas verdes, tá? Cujo intuito é oferecer lazer à população. Tá? E esses parques urbanos, eles, além de terem por objetivo, né, disponibilizar recreação para os habitantes da cidade, eles também desempenham um papel, de certa forma, né, de preservação ambiental, na medida em que, nesses parques urbanos, nós temos também, em muitas situações, a presença de nascentes, a presença de vegetação nativa. Tá? Então, esses parques urbanos terminam cumprindo, né, com essas duas funções: contribuir para preservar o meio ambiente, ao mesmo tempo que disponibiliza para a população a oportunidade de lazer e de recreação. Tá? Bom, quando nós nos debruçamos sobre os parques urbanos da cidade, né, inicialmente nós constatamos que a cidade dispõe de 4 parques urbanos. Nós temos o Arnulfo Fioravante, nós temos o Antenor Martins, tá? Nós temos o Rego d'Água e nós temos o Vitélio Peregrim. Tá? São 4 grandes parques urbanos com áreas bastante generosas, vegetadas, né? Abundantemente vegetadas. Se nós somarmos a área, ou melhor, as áreas desses 4 parques, eles disponibilizam para a população de Dourados bem mais de 100 hectares de áreas verdes. Tá? Ou seja, é um espaço bastante abundante, tá, de parques urbanos que Dourados, felizmente, usufrui. No entanto, embora nós tenhamos aí uma quantidade muito significativa, muito generosa de parques urbanos, né, e suas áreas verdes, esses parques urbanos enfrentam uma dificuldade muito semelhante que as praças que eu havia comentado anteriormente também enfrentam. Tá? Esses parques urbanos, eles carecem de manutenção, eles também são vítimas de depredação, né? E, em geral, se encontram também em uma situação extremamente precária. Né? Ou seja, são áreas com um potencial fantástico para desempenhar o papel, né, de instrumento de política ambiental, de proteção às áreas ambientais, e também um potencial fantástico de oferecer lazer para a população. Esse potencial ele não está sendo realizado. Na verdade, nós estamos desperdiçando um potencial fantástico que o nosso município possui. Né? Portanto, o plano diretor, ou melhor dizendo, esse processo de atualização do plano diretor, né, que nós estamos vivenciando nesse momento, tem também a oportunidade de reavaliar a relação do poder público, da gestão pública, né, com esses parques urbanos, para fazer com que essas áreas efetivamente cumpram com o potencial que elas detêm, tá? E que, infelizmente, não está podendo ser realizado em função, né, dessas dificuldades que eu comentei aqui com vocês. E eu gostaria também, ainda tratando da situação dos parques urbanos, de recordar aqui um papel específico que essas áreas cumprem com relação à população de baixa renda. O que acontece é que quando nós pertencemos a uma parcela da sociedade que dispõe de um pouco mais de recurso, você também dispõe de um rol muito grande de opções de lazer, porque você tem condições financeiras para pagar o seu lazer.
Infelizmente, isso não acontece com a população mais humilde, com aquela população de baixa renda, que muitas vezes só tem oportunidade de acesso ao lazer quando esse lazer é gratuito. E os parques urbanos, eles possuem essa característica. Eles oferecem lazer gratuito. E, portanto, eles, para essa população de baixa renda, eles têm uma importância bem maior do que para a população que pode pagar pela sua recreação, pelo seu lazer, né? Distintamente do que acontece com essa outra população mais humilde. Então, nesse sentido, as políticas públicas, né, deveriam encarar os parques urbanos como sendo uma política também, né, de justiça social, uma política para compensar um pouco, né, a dificuldade de acesso ao lazer e à recreação por parte dessa população, né, de menor renda. Muito bem. E, por último, eu gostaria aqui de abordar agora a última área, o último tipo de área verde, né, que nós possuímos aqui em Dourados, que é o quarto tipo, que corresponde às unidades de conservação. Dourados tem a felicidade de possuir uma unidade de conservação dentro do seu espaço urbano. Antes de nós fazermos considerações a respeito da nossa unidade de conservação, talvez seja importante nós diferenciarmos as unidades de conservação dos parques urbanos, porque muitas vezes, frequentemente se confunde essas duas coisas. Unidade de conservação não é a mesma coisa de parque urbano. Tá? A unidade de conservação são áreas que estão mais focadas na preservação dos recursos naturais. São áreas que podem ser utilizadas para a realização de pesquisas ambientais. Tá? Então, elas não têm, por exemplo, aquela função recreativa que tem o parque urbano. Tá? Ou seja, nesse sentido, as unidades de conservação, portanto, são áreas de uso mais restrito. Tá? E tem a finalidade, basicamente, de garantir a preservação de recursos naturais importantes para o município. Como eu já havia dito antes, Dourados tem a felicidade de dispor de uma unidade de conservação. Mas é uma dupla felicidade, porque não é apenas o fato de possuir essa unidade de conservação que é importante. É importante, igualmente, que essa unidade de conservação está dentro do espaço urbano, com o acesso facilitado. Porque unidades de conservação, elas podem ser também utilizadas para práticas de educação ambiental. Ou seja, nós podemos estar integrando os alunos das nossas escolas de ensino fundamental, de ensino médio, com essas unidades de conservação. Nós podemos integrar essas unidades de conservação com as universidades. Dourados possui 3 universidades, né, que certamente têm grande interesse em criar laços, né, que permitam o desenvolvimento de projetos de pesquisa, utilizando a unidade de conservação como laboratório, por exemplo. Bom, a unidade de conservação que nós temos em Dourados é o Parque Natural Municipal do Paraje. Essa unidade de conservação, o Parque Natural do Paraje, é uma unidade de conservação que foi criada lá atrás, ainda quando nós estávamos na prefeitura. Isso foi aproximadamente em 2007. 2007, 2008. Mas provavelmente 2007. No entanto, embora ela tenha sido criada em 2007, no papel, na lei, até hoje ela não foi efetivamente implantada. O Parque Natural do Paraje, ela é uma unidade de conservação que está focada na preservação
do bioma da Mata Atlântica. Nós temos lá alguns resquícios, né, dessa vegetação. É uma unidade relativamente pequena, são 15,7, né, hectares. Então, assim, não é uma unidade muito extensa, mas, ainda assim, extremamente relevante para Dourados, até por ser a nossa única unidade. Né? Esse parque natural, ele já dispõe de um plano de manejo, que é extremamente importante para que essa unidade de conservação ela possa cumprir com a sua função, com o seu papel de preservação ambiental. Né? Esse plano de manejo foi elaborado quando nós estávamos ainda lá na Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, da Prefeitura. E, além disso, essa unidade de conservação ela também já está inserida no cadastro estadual de unidades de conservação, tá? Que são tanto o plano de manejo quanto o fato de inserir a unidade no cadastro estadual de unidade de conservação, são duas medidas extremamente importantes, né, para a viabilização dessa unidade de conservação. Além disso, ela, além de possuir um plano de manejo, esse parque natural, ele também tem um projeto, né, onde nesse projeto está previsto a implantação, né, de edificações que possibilitem, né, disponibilizar, por exemplo, laboratórios de pesquisa ambiental, salas de reunião, né, para desenvolver atividades de educação ambiental, né, com escolas, com universidades. Né. O projeto prevê também a construção de um pórtico, né, bastante chamativo, que é exatamente, né, para dar um marco para essa unidade de conservação. E a ideia é que esta unidade de conservação, pelo menos no plano de manejo, né, e no projeto que foi elaborado posteriormente para implantar a estrutura que eu mencionei, a estrutura administrativa, laboratórios, etc., a intenção era que essas estruturas elas possibilitassem o estreitamento de relações dessa unidade de conservação exatamente com as atividades educacionais do município, né? Com as escolas, com as universidades, etc. Então, assim, isso é mais um potencial que a cidade possui em termos de área verde, mas que também, semelhantemente, né, ao que já ocorre com os parques urbanos, é um potencial não realizado. É um potencial que, desde 2007, está por ser realizado. Talvez, agora, com a discussão para atualizar o nosso plano diretor, nós tenhamos a oportunidade, então, né, de levar adiante essa oportunidade, né, de, finalmente, nós efetivarmos a implantação dessa unidade de conservação em nosso município. Bom, então, era isso. Eu espero que eu não tenha estourado o meu tempo e fico aí à disposição, então, para o debate. Obrigada, professor Mário. Acho que estourou um pouquinho o tempo, mas eu acho que foi muito importante para a gente compreender a dimensão das áreas verdes, né? Desde os canteiros, né, centrais, enfim, até as unidades de conservação. Acho que é um panorama bem importante. E aí nós recebemos, inclusive, alguns comentários relacionados ao tema. Antes de passar para a professora Shirley fazer a participação dela, eu vou ler rapidamente os comentários para que tanto o Enio quanto o professor Mário possam ir aí considerando para depois, na segunda rodada, fazerem, responderem, enfim. E aí, nós tivemos até um comentário na divulgação dessa atividade antes, né? Uma pessoa que segue nossa página comentou sobre a questão de não ter serventia nas áreas ambientais de Dourados, né? De haver poluição. Usou, inclusive, o exemplo do córrego Paragem em relação ao abandono, enfim, que não se faz nada. E aí, trazendo isso para a contribuição do professor Mário, a gente percebe que, inclusive,
a população passa a olhar esses locais que poderiam ser muito aproveitados com um olhar de desdém, né, como um problema. Então, os parques acabam virando um lugar mal visto, né, que ninguém quer frequentar, enfim. E aí, os comentários que nós temos aqui, que recebemos alguns, do Maicon Jorge, vou colocar aqui para vocês verem também. Gostaria de saber como estão as regulamentações legais das áreas verdes, parques e praças em Dourados. Depois ele faz outra pergunta. Também gostaria de saber se existe alguma iniciativa do poder público para incentivar a existência de áreas verdes urbanas privadas no município. O João Bosco Mariano também manda um comentário, citando o Parque Arnolfo Fioravante como possível belo cartão postal de Dourados, mas se não houver vontade política, os projetos não saem do papel. Há quantos anos corremos atrás desse projeto, enfim. Também tem um comentário do Edson Ribeiro. Aqui no bairro onde moro foi feita uma praça onde era um bosque. Para ser feita foi retirada todas as árvores. Até hoje é impossível a utilização da praça durante o dia. As poucas árvores plantadas posteriormente não produzem sombra. Uma irresponsabilidade na época pela retirada de todas as árvores e por parte da própria população que pela minoria acabou matando a maioria das árvores que foram plantadas na época. E aí relembro o caso das visitas que nós fizemos enquanto fórum no Parque Victélio de Pelegrim, né, lá no Jardim Novo Horizonte, onde o fórum pretendia, inclusive, construir uma intervenção junto com os moradores a respeito da situação daquele parque, que também se encontrava pouco utilizado, enfim, com poucas árvores. A gente pretendia fazer um plantio de árvores, entre outras ações. Depois eu releio os outros comentários que a gente tem aqui, e agora eu passo para as contribuições da professora Shirley. Liberado aqui o microfone, espera só um momento. Shirley nos ouve, estava com problema de conexão antes, mas eu não sei se ela está nos ouvindo agora. Não, eu acredito que o microfone não está conectado. Tente
Vocês me ouvem? Sim. Eu vou pedir, então, para o senhor puder tentar responder ou comentar as questões que estão colocadas aí. Você está falando para mim, ou Frank? Sim, desculpa, não direcionei. Se puder fazer uns comentários, enquanto eu tento aqui resolver a questão da conexão da professora Shirley. Bom, eu vou tentar aqui responder algumas, outras eu acho que eu passo para o Mário. Sobre o perímetro urbano, é uma discussão que nós já estamos fazendo no fórum, porque Dourados, como eu disse, não tem um crescimento do seu perímetro urbano exagerado. Então, a proposta nossa é assim, a gente sabe que encolher é complicado, teríamos um conflito enorme. Porém, é possível estabelecer, e aí tem que entrar na Câmara, tem que fazer toda uma articulação para aprovar uma lei, decretando uma espécie de moratória aí pelos próximos 20, 30 anos, para que o perímetro urbano não se expanda. Somente quando Dourados estiver ocupado racionalmente esse espaço é que a gente pode discutir. O que acontece é que hoje nós temos o setor imobiliário dando as cartas nessa questão aí do perímetro urbano. Esse é o complicador. E nesse debate a gente tem que convencer a sociedade, ao próprio setor imobiliário, que essa irracionalidade tem que ser contida. Porque, do contrário, Dourados já está, de uma certa forma, ingovernável. Como é que vai levar toda uma estrutura, escolas, asfalto, habitação, postos de saúde, com um perímetro urbano tão exagerado? Quanto à questão, também tem uma outra pergunta, que é sobre as privatizações das áreas aí verdes, privatizar algumas. Essa é uma discussão que está começando a ganhar corpo no Brasil. A gente sabe que, aí com o avanço, inclusive, das políticas neoliberais, sob a alegação de que o poder público não dá conta de manter, de cuidar a contento dessas áreas, que o melhor é privatizar. Eu, particularmente, tenho uma visão contrária. Eu acho que tem que manter pública, até porque nós devemos universalizar o acesso. Na medida que a gente privatiza, a gente vai estar dizendo que quem não pode pagar está fora. O que nós temos que cobrar é que o poder público seja capaz de dar conta. E desde que a gente consiga qualificar a nossa disputa orçamentária, na hora que o município vai fazer o orçamento, que é feito anualmente, tem no começo, que é o plurianual, e depois tem anualmente. A gente pode assegurar, sim, que essas áreas possam ser mantidas gratuitamente sob o controle do poder público. Então, essa é a opinião que eu tenho. Não sei se é a opinião do internauta que se manifestou. As outras questões eu nem estou lembrado. Eu anotei aqui algumas, não deu tempo. Mas eu vou deixar um pouco para o Mário César também. Bem, vamos lá, então. Um internauta tinha levantado aqui uma questão a respeito da situação precária das áreas verdes dos nossos córregos. Na verdade, assim, a situação não é precária apenas com relação às áreas verdes desses córregos. A precariedade é talvez maior até dos próprios córregos. Tá? Todos nós sabemos que os cursos de água, para que eles tenham uma vida saudável, necessitam que sejam preservadas suas matas, galerias. Tá? E, infelizmente, cursos de água urbanos, ou seja, rios, córregos que atravessam cidades, são vítimas constantes de retirada das suas matas, galerias, em função da pressão do crescimento urbano, em função da pressão da especulação imobiliária, que termina, muitas vezes, por sacrificar essas matas que servem de proteção para os córregos. Qual a solução para isso? A solução para isso, na verdade, ela não precisa ser inventada, ela já existe. Nós temos uma legislação extremamente pertinente, no que diz respeito ao que deve ser feito para garantir a preservação tanto das matas galerias
dos cursos de água, quanto dos próprios cursos de água. Infelizmente, apesar de nós contarmos com uma legislação extremamente abrangente, tá? E, e, e eficaz nesse sentido, historicamente essa legislação, né, ela não é observada. Essa legislação, em geral, é atropelada, né, pelos interesses maiores, né, que se sobrepõem à lei, fazendo muitas vezes com que, então, essas áreas de mata-galeria e os próprios córregos sejam sacrificados em função do crescimento urbano, da expansão urbana. E como contornar isso? A maneira de contornar isso é através do engajamento da população, né, realizando a pressão necessária sobre, né, as autoridades públicas para que essa legislação, né, seja respeitada, ela seja cumprida, ela seja posta em prática. Uma outra questão, essa bastante curiosa, a respeito aqui, né, de um internauta que comentou sobre a eliminação de um bosque para colocar em seu local uma praça. O que dizer sobre isso, né? Eu até imagino, né, a que bairro o internauta está se referindo. Muito provavelmente é uma área próxima ali ao Canaã 1, salvo engano, onde havia uma área vegetada, uma mata muito bonita. Eu tive a oportunidade de conhecer essa área, e aquilo dava margem, né, para você fazer ali uma série de intervenções no sentido de valorizar aquele bosque, né, de fazer com que a população da vizinhança pudesse desenvolver uma relação, né, satisfatória com aquela área vegetada, né, que trouxesse benefício mútuo tanto para a vizinhança quanto para o próprio bosque. No entanto, não foi isso que aconteceu. O poder público decidiu, uma decisão burra, eliminar o bosque para, no seu local, implantar uma praça que, curiosamente, é um deserto vegetal. É uma praça que apresenta um espaço, né, quase todo ele cimentado, né, com pouquíssimas áreas verdes, né? Então, assim, como nós podemos nos contrapor a situações tão irracionais como essa? Mais uma vez, através do nosso engajamento. Tá? Dourados possui um Conselho Municipal do Meio Ambiente, por exemplo, tá? Que é um espaço privilegiado para que a gente possa utilizá-lo como um instrumento, né, de contraposição, para fazer um contraponto a decisões, né, tão insensatas como essa. Uma outra... Professor, se o senhor puder segurar essas outras para o próximo momento, conseguimos voltar com a professora Shirley, aí eu ia pedir para que ela pudesse entrar e fazer as considerações dela, e a gente recebeu mais alguns comentários ainda, aí depois a gente pode retomar, tá bem? Mas eu agradeço vocês dois por terem feito essa parte aí, agora conseguimos que ela retornasse, não sei se ela está me ouvindo bem, mas professora Shirley, se a senhora nos ouve... Acredito que... Não sei se ela está falando, nós não conseguimos ouvir aqui.
Bom, acredito que a gente continua com problema de conexão. Infelizmente, não conseguimos aí ouvir, né? A gente tenta se comunicar aqui, pessoal, pelo chat, mas a gente também não está recebendo se ela consegue nos ouvir, enfim. Professora, o microfone da senhora está ligado agora. Se a senhora quiser, eu vou nos retirar aqui do chat para ficar menos sobre. Da continuidade e alguns até comentários mesmo a respeito do que estava sendo falado aí, né? E a minha contribuição com relação justamente à participação social dentro desses espaços, nas decisões e no planejamento, nas propostas do plano diretor da cidade, porque deve ser direcionada para todos, né? Deve dar possibilidade de todos os espaços e que a população ela seja integrada nisso, e principalmente nas políticas públicas. E o que falta é que a população se aproprie, né, desse mecanismo e desse instrumento tão grande que ela tem nas mãos, que é o poder, né? Não apenas na hora do voto, né? Nós estamos aí num momento político que os ânimos estão bastante exacerbados com relação a isso, e vamos agora entrar num outro momento, né? Que é a discussão pelo plano diretor. E que, se não existe publicidade desse plano diretor, como não estávamos vendo por aí, divulgação, chamadas para que a população participe, né? Foi feita já uma reunião na Câmara, né? Uma reunião técnica, se não me engano, mas ainda não foi levada para conhecimento da ação e direcionada reuniões para ele. Lógico que ainda tem tempo, e por conta até do momento crítico que estamos passando, outras formas, né, de comunicação com a população deve ser, eu acredito, que serão direcionadas para isso, né? E o fato da população não ocupar esses espaços, ou talvez ocupe até de forma adequada a questão dos parques, unidades de conservação, e como bem colocou ali, viu, né, que a arborização foi retirada para a construção de uma praça. O poder público, geralmente, ele quer mostrar o trabalho, né, e mostrar com obras grandes. Não é uma crítica, é um comentário mesmo, uma crítica leve. Mas a população ela também tem força de impedir que isso aconteça, né? E de decidir se quer realmente uma praça ali, se vai ser bom para a população, para a comunidade, se é disso que aquele bairro está precisando naquele momento. De repente, não é. De repente, é muito mais importante que, ao invés de se construir uma praça pública, seja asfaltada uma rua, por exemplo, seja levantado um posto de saúde que possa atender todo, ou talvez precise de mais de uma creche, né? E é nisso que a população tem que se agarrar e tem que se apropriar e saber que dependendo das ações e das atitudes dela, ela pode sim mudar aquilo que o poder público está propondo.
porque sem a participação da população não existe gestão democrática, né? Inclusive, voltando, salientando a questão do plano diretor, em algumas cidades do Brasil, houve casos de planos diretores serem reprovados justamente por essa falta de democracia, né? Nós vivemos um país, ainda estamos numa democracia, né? E que a população ela precisa, é essencial que a população participe desse momento e que direcione as propostas do plano, que também seja parte desse planejamento, né? Quanto maior for a participação, melhor o êxito da gestão do poder público de qualquer município. Então, alguns instrumentos também que existem de mecanismo para acompanhar o desenvolvimento desse plano diretor, como são os conselhos municipais de desenvolvimento e os outros conselhos que também, associações de bairros, conselhos de profissionais que também podem acompanhar também esse plano diretor, lógico, desde que ele seja divulgado, né? Então, a gestão pública é obrigatório que ela crie canais para que a população participe. E já existem leis, né, para isso, que force o poder público justamente a divulgar todas as ações deles, né? Os canais, nas páginas das empresas, das universidades, as ouvidorias que são criadas, são as formas, são os instrumentos que a população tem de acompanhar e de criticar e de elogiar também, não é só crítica, né, que a comunidade precisa fazer, mas dependendo da crítica, ela também pode ser muito bem trabalhada pelos gestores, né, porque elogios é muito fácil fazer, mas é através das críticas que a gente consegue saber se estamos no caminho certo ou não, né? Se precisa mudar alguma coisa, se aquilo que está sendo desenvolvido é aquilo que a população precisa. O professor Enio destacou ali na fala dele com relação à expansão da cidade, né? O perímetro urbano que cresceu muito, a cidade cresceu largamente, né? Mas será que Dourados precisava realmente crescer tanto quanto foi, ampliar demasiadamente esse perímetro urbano, sendo que uma cidade mais concentrada talvez fosse melhor para a gestão, né, fosse melhor. O caso de praças públicas, né, criar tantas praças públicas assim, não que não precisa, lógico, é essencial para a qualidade de vida, para a saúde da população, para o meio ambiente, para tudo. Mas como é que está sendo feito o acompanhamento dessas praças, né? Se não existe a mão de obra suficiente para acompanhar o trabalho ou a manutenção dessas praças. As praças que estão no centro da cidade estão bonitas, e as outras que estão no bairro? E os trabalhos de educação ambiental, né? A educação ambiental é essencial também, e pouco se vê, né? Muito pouco a gente vê trabalhos de educação ambiental, tanto dentro das escolas, e eu não estou falando nem do poder público com relação a isso, porque é muito mais abrangente do que apenas a prefeitura, né? Apenas o que é o responsável por isso, mas é essencial que isso aconteça, para que a população ela veja. O professor Mário falou ali que algumas praças estão danificadas, tem aparelhos, né, de ginástica até em algumas delas, né,
mas a população não valoriza. Ela não valoriza o meu modo de ver e pela experiência que eu tenho, porque não tem grada com isso, né? Então, a população vai, quebra uma árvore, arranca uma planta, e porque ela não se sente parte desse meio, não está em harmonia com o próprio meio ambiente onde ela vive. Né? Então, é onde eu ressalto a educação ambiental como uma das propostas que não deve faltar pelo poder público e também pelas instituições privadas e universidades e etc., para que isso seja melhor, que tenha uma gestão melhor nos ambientes da cidade. Você concluiu, Shirley? Eu não sei se concluiu. Professora, às vezes foi porque eu adicionei aqui as outras pessoas no vídeo e aí... E aí, dando continuidade aqui à questão da expansão da cidade, o que acontece é que quando se cria bairros muito distantes, né, acaba que e não tem uma infraestrutura que seja de qualidade, por exemplo, um serviço de transporte, aí a população começa a usar muito mais os transporte individual, né? São os carros, e vai precisar gastar mais, e também já vai levar um custo maior para o próprio poder público de manter esses bairros até com pouco acesso, e sem falar na segregação da população, e isolando, ou quem precisa trabalhar, ele vai gastar um tempo muito maior para chegar até o trabalho, a qualidade do transporte público não é das melhores, mas as vias também, né, de acesso também é outra dificuldade que Dourado está muito feio com relação a isso. Então, são muitos fatores que acontecem e que há necessidade realmente que a população participe, né, e que esteja presente e que acompanhe as reuniões, acompanhe todas as decisões e que se engane de verdade naquilo que está acontecendo dentro da cidade, porque a cidade ela precisa ser de todos e precisa ser para todos, né? Então é isso, eu acho que já deu o meu tempo e espero que tenha contribuído de alguma forma com as que foram propostas aqui. Obrigada, professora. Desculpa, a gente teve alguns problemas aí na transmissão, mas assim, deu para compreender com certeza toda a sua contribuição. A gente tive que tirar os outros componentes aqui da transmissão para daí a gente conseguir ficar mais leve a transmissão, mas acredito que contribuiu sim. E aí vou retomar aqui alguns comentários que a gente teve para fazer uma rodada final aí de respostas a esses comentários, trazendo os elementos que tanto a professora Shirley quanto o professor Mário e o professor Enio colocaram para nós. Então, está carregando ali a tela ainda, mas a gente recebeu alguns comentários aí, então, né? A Lidiane Cristina fala sobre a falta de acesso de segmentos de menor poder aquisitivo ao lazer, estar ligado às dificuldades de mobilidade, dentre elas a qualidade dos serviços de transporte público coletivo. As instâncias são apenas físicas, o custo do transporte, a periculosidade de certas vias, o cansaço do trabalhador, aquele que trabalha 8 horas ou mais geralmente gasta cerca de 2 horas no trajeto, vai ter
gás para ir no praça ou no parque ou na praça, desculpa, e as condições que os pais também possuem para levar os seus filhos. Então, a Lidiane traz elementos sobre as condicionantes sociais, né, que estão presentes aí nessa determinação das pessoas poderem acessar ou não as áreas verdes da cidade, por exemplo. A gente também tem o Márcio Serrano falando sobre o Bosque do Canaã, que acredito que era o local do qual vocês discutiam anteriormente, que haviam mangueiras de antiga fazenda, enfim. Lamenta aí o fato das árvores terem sido removidas. O Márcio Serrano também faz um comentário dizendo que tem feito incursões na área de mata ripária no perímetro urbano, pressão forte, mas com chances de fortalecimento. Os serviços ambientais dessas áreas devem ser calculados, muito se ganha com a preservação dessas áreas, corredores de vida, são trânsitos genéticos. O Edson Ribeiro fala da praça, que tem esses aparelhos de ginástica, mas como usar se há sol, se não há sombra, né, para utilizar nos aparelhos. Enfim, são alguns comentários que levantam, na verdade, muitas questões. E a gente agradece desde já essa participação das pessoas que assistiram a live, né, que fizeram esses comentários. Acho que isso vai ser importante para a gente construir aí um certo acúmulo desses debates, dessas lives, para que a gente possa contribuir com a construção da revisão do plano diretor. E aí queria então passar para o professor Mário. Agora a gente está tendo um problema de conexão com o Enio. Então vou passar para o professor Mário fazer as suas contribuições a respeito dos comentários e as suas considerações finais. Aí, professor, se o senhor puder fazer aí 5 minutos, mais ou menos, tá bem? Porque nós já estamos aí a 1h30, e aí o horário avança, certo? Enquanto isso, talvez o professor Enio consiga aí recuperar a conexão. Pode fazer suas considerações. Ok, serei breve. Com relação à questão que foi levantada referente à falta de acesso ao lazer, esse, de fato, é um problema grave. Eu tinha feito referência na minha fala, né, da dificuldade, sobretudo daqueles segmentos de mais baixa renda, de conseguir, né, suprir suas necessidades de lazer e de recreação. No entanto, aqui em Dourados, nós temos um ponto positivo baseado no fato de que os nossos parques urbanos, eles estão situados em meio a vizinhanças, né, que apresentam uma densidade demográfica elevada, né, são bairros densos. Aliás, isso é importante não apenas para facilitar o acesso do maior número de pessoas possíveis ao parque, mas é importante também porque isso é uma condição de sucesso do parque. Um parque urbano bem-sucedido é necessariamente uma área que está na circunvizinhança, né, de um bairro que tem uma população numerosa. Então, no caso do Douradez, os nossos parques urbanos cumprem com essa função. Tá? E esse fato também termina por favorecer o acesso dessa população da área circunvizinha dos nossos parques à própria área de lazer. No caso, é o parque urbano. Tá? No entanto, embora a cidade possua 4 parques urbanos distribuídos no território, evidentemente que, ainda assim, isso não é suficiente para atender a totalidade da população da cidade, e muito menos a totalidade da população de menos renda, né, da cidade. E aí, sim, né, eu penso que nós temos que pensar em soluções alternativas. Aqui em Dourados, nós tivemos uma experiência extremamente importante com os CEPERS. Né? Quem é douradense certamente conhece, né? Os CEPERS do primeiro plano, do segundo plano, do terceiro plano, do quarto plano. Esses CEPERS, na verdade, são aquilo que os americanos denominam de parque de bolso. Tá?
são espécies de mini-parques que têm um custo de implantação muito mais acessível, muito mais viável para o poder público. E, portanto, pode ser uma solução para atender aqueles bairros populares situados a uma distância maior dos parques urbanos já implantados e que poderiam ser beneficiados com esses parques de bolso, a exemplo, né, dos CEPERs que já existem nos antigos conjuntos do BNH aqui em Dourados. De maneira que a gente poderia descentralizar, então, né, o acesso a essas áreas de lazer mais bem distribuídas na cidade. Né? E as áreas ripárias, né, que o internauta levantou aí a questão dessas áreas de fundo de vale. Nossa, problema, um baita de um problema em Dourados, né? Em vários sentidos. Né? Eu já havia comentado aqui sobre a pressão imobiliária que terminou por sacrificar, né, as matas-galerias dos nossos córregos, mas existem inúmeros outros problemas nessas áreas de fundos de vale. Né? Eu lembraria aqui, por exemplo, o emparedamento dos nossos córregos. Né? Que situação lamentável, né? Nós termos tido a felicidade, né, de dentro do nosso espaço urbano, contarmos com tantos recursos naturais, com tantos cursos de água, né, com tantos fundos de vale. Né, nós devemos aí ter mais de meia dúzia de córregos que cortam a cidade de Dourados, e nós, ao invés de valorizarmos essas áreas de fundos de vale, e são áreas que poderiam estar cumprindo aí o papel não apenas de preservar, né, o meio ambiente muito específico ali, né, das áreas ribeirinhas, mas também nós poderíamos estar implantando aí parques verticais, parques horizontais ao longo desses fundos de vale, né, de maneira a ampliar o acesso a essas áreas por parte de um número muito maior de douradenses, ao mesmo tempo em que nós preservamos de forma inteligente, né, esses fundos de vale. Né, e, da mesma forma, né, criamos a possibilidade também para viabilizar, né, a rica fauna que até algum tempo atrás havia nessas áreas ribeirinhas, nesses fundos de vale, né, e que com essa expansão urbana impiedosa que sufocou o córrego, que emparedou o córrego, né, termina por eliminar essa riqueza faunística que nós tínhamos aqui na nossa cidade. Então, assim, existe aí várias possibilidades. Nós estamos agora em um momento privilegiado de rediscutir e atualizar o nosso plano diretor. Né? Eu, apesar de ser alguém que sempre estive envolvido com planejamento urbano, mas, ao mesmo tempo, eu também tenho um certo pé atrás com o planejamento de cidades. Tá? Porque existe uma crença de supervalorização do planejamento, como se a solução para os problemas da cidade fosse a necessidade de um plano mais competente. Né? Quando, na realidade, não é bem assim. Não bastam apenas bons planos diretores. Né? Não basta apenas, né, boas leis de uso e ocupação do solo. Além de nós termos uma boa legislação, nós necessitamos de algo igualmente importante, que é o compromisso dos nossos gestores públicos com esses instrumentos legais. Né? E não só dos gestores públicos, mas o compromisso também da população douradense, né, com relação a esses instrumentos legais, né, ao plano diretor, à lei do uso do solo, né, ao plano de mobilidade que foi aprovado recentemente aqui em nossa cidade, né, e que eu acho que, infelizmente, né, muitos poucos responsáveis na prefeitura talvez conheçam esses instrumentos, e menos ainda a gente, entre os douradenses, né, tenham conhecimento desses importantes instrumentos de planejamento da nossa cidade.
Então, assim, não basta apenas, né, nós centrarmos fogo em produzir novas leis. Nós precisamos fazer com que essas leis, né, elas cheguem ao conhecimento dos gestores e da população para que elas efetivamente possam finalmente ser implementadas. Tá? Então, fica aí, né, os meus votos para que esse processo de atualização do plano diretor consiga engajar a população para que ela finalmente tome conhecimento do que pode ser feito na cidade em termos de planejamento urbano. Né? E que não seja mais um mero documento que, após ser aprovado, vai dormitar aí, né, em algum HD da prefeitura, né, e rapidamente esquecido. Muito obrigada, professor Mário. O professor Enio parece que não está com problema aí na transmissão também. Queria, a professora Shirley, quer fazer suas considerações finais, por favor. Professora Shirley. Oi. A senhora pode fazer suas considerações finais, comentários. As minhas considerações finais, na verdade, ela é até, de certa forma, um apelo, né, para que a população, do modo geral, a população de Dourados, principalmente, né, já que estamos falando do plano diretor daqui, que seja mais atuante, mais participativa, tanto nos conselhos que nós temos aí, o fórum é um deles, mas eu tenho outro, por exemplo, o comitê de bacias, né, do qual eu faço parte, e que ele é muito restrito a uma parcela da sociedade, embora se tenha cada classe tem a sua participação, mas a participação social ela é muito pouca, ela não comparece, não está muito presente, e isso entre outras, né? Não é só nesses conselhos, nesses comitês pré-formados, mas que acompanhem também esse direcionamento e essas reuniões e que estejam atentos a tudo que acontece na cidade, né? E que participe, e que fale, e que busque, e que brigue, e que contribua para que a gestão ela seja realmente realizada de forma democrática, independente de quem esteja governando, quem esteja no poder. Tá certo? E aí eu agradeço a participação aqui, agradeço os ouvintes, o professor Mário, o professor Enio, a você, Franklin, e que esse foi apenas o primeiro, né? Já temos outras propostas aí de outras lives do Fórum Áreas Verdes, e que todas elas sejam ótimas, como foi a de hoje. Muito obrigado, Shirley. Agora conseguimos que o professor Enio voltasse. Estamos todos aqui agora. Professor Enio, se o senhor puder fazer as suas considerações finais. Bom, primeiramente quero dizer que agradeço pelo convite, por ter participado dessa discussão. Fico feliz que o Fórum esteja fazendo esse debate e gostaria de colocar aqui algumas preocupações que foram externadas aqui pelos nossos internautas, né, que foram colocadas. Tinha uma pergunta que é o seguinte: o que vocês acham da verticalização na cidade de Dourados? Bom, nós já dissemos que o perímetro urbano cresceu demais, irracionalmente, então, no momento, não tem muito sentido falar em verticalização, não falta espaço. Além do que, Dourados tem uma topografia que
quanto menos a gente trabalhar nessa questão da verticalização, seria melhor. A Shirley também tocou aqui numa questão que acaba sendo a preocupação dos internautas que se manifestaram, é a participação popular. O que eu vejo de errado com relação ao plano diretor e outros instrumentos de participação, como, por exemplo, os instrumentos orçamentários? É que a forma como a gente dialoga com a sociedade, a gente não sensibiliza. Por exemplo, quando vai ter um show de artistas aqui na cidade, a gente vê propaganda em tudo que é lugar, em cada esquina tem gente falando, tal cantor ou tal artista está vindo na cidade. Quando vai se fazer a divulgação de um plano diretor, das plenárias, das reuniões, não se faz dessa forma. Coloca como se fosse uma coisa assim, não tão importante, não tem a divulgação, não tem a ida nas escolas para sensibilizar os estudantes, a comunidade escolar, do quanto é importante se engajar nesse processo de discussão do plano diretor. Mas a gente precisa, e esse é um dos objetivos do fórum, é intensificar essa discussão, é a gente pensar formas de sensibilizar a sociedade de que ela venha a perceber que o plano diretor é importante. O Mário disse uma coisa aqui também que eu acho interessante. Claro que a gente só ter as nossas propostas incorporadas no plano diretor, por si só, não é o suficiente. É preciso que a sociedade também seja educada, e aí a gente tem que dialogar, e o fórum também pode ajudar um pouco, como as escolas, as universidades e outras instituições, que nós temos os instrumentos orçamentários. Por exemplo, quando a gente quer aprovar um orçamento, a gente sabe que o município tem recursos finitos e demandas infinitas. Então, é uma disputa orçamentária. Tem plano plurianual que é feito, por exemplo, a Adélia agora vai fazer para os próximos 4 anos. O primeiro, se ela for eleita, vai ser dela novamente. Depois tem anualmente a Lei de Diretriz Orçamentária, que é feita sempre até o mês de junho. Depois nós temos a Peça Orçamentária Anual, que são instrumentos que aquilo que está no plano diretor, a sociedade, se tiver informação, se tiver a discussão, ela vai fazer a disputa para que o orçamento do município seja direcionado para atender aquilo que está previsto no plano diretor. Então, são outros espaços que, além do plano diretor, a sociedade tem que fazer também a disputa orçamentária. Ou vocês acham, por exemplo, que, vou citar aqui, não é nada contra, mas só para citar, a Expoagro, quando ela se realiza, é porque ela conseguiu, no ano anterior, garantir verbas para ter apoio no seu evento. Dessa mesma forma, nós temos que educar a sociedade. Está no plano diretor, mas vamos aprender a fazer a disputa orçamentária. Eu acho que essa é uma discussão, esse é um debate muito sério que nós temos que fazer. Tem uma outra preocupação que foi externada aqui, a destruição do bosque, né? Quer dizer, por que isso acontece? Porque a concepção de qual é o uso que uma determinada área deve ser feita, e aí eu estou falando socialmente, nem sempre é o mesmo para o que o poder público pensa uma coisa, a sociedade pensa outra, outros, mesmo na sociedade, tem. A gente precisa, e aí, esse é um dos objetivos do fórum, de fazer esse diálogo, para a gente entender que uma praça, um parque, uma área verde, que tipos de usos podem ser pensados. E, logicamente, que aí entra aquela questão que eu falei no início da minha fala, compatibilizar o interesse popular com aquilo que a ciência diz. Olha, mas se fizer assim vai ter consequências. Que tipo de consequências? Então, é uma outra questão. Esse é um dos desafios que estão colocados para nós que estamos nesse fórum, para a sociedade douradense. Bom, eu acho que das perguntas que eu estou me recordando são essas, e dizer o seguinte, para encerrando já, nós já se alongamos bastante, dizer o seguinte, esse é apenas o primeiro momento, e foi a apresentação do fórum, dos seus objetivos para a sociedade douradense. Então, assim, eu quero dizer ao nosso amigo internauta que, se gostou dessa live, que procure divulgar, se não gostou, nos aponte aonde que erramos, porque nós estamos exatamente aprendendo a fazer, nós estamos tentando dialogar com a sociedade, não somos os donos da verdade,
Tá? Não temos a pretensão de ser, porque esse é um espaço coletivo de discussão. Nós queremos praticar de forma mais radical possível a democracia direta, aquela em que o cidadão ele vai falar, bom, agora eu estou sentindo que tem um espaço onde eu possa fazer as minhas críticas, as minhas sugestões, disputar orçamento, influir nas decisões do poder público municipal. Claro que a gente não é uma instância deliberativa do poder público, mas a gente tem o poder de pressionar. Pensando nisso, é que a gente, por exemplo, criou uma relação com a Câmara Municipal. Por quê? Se precisar aprovar uma lei, passa pela Câmara Municipal, e aí entra a Comissão Municipal lá de Meio Ambiente, aliás, Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal. Bom, e quero dizer assim, Mário, muito bom tê-lo aqui, mais uma vez, você que foi meu professor, depois trabalhamos juntos na administração municipal lá, prefeito Tila, e a gente sempre se encontra. A Shirley, que também é uma colega da educação, comprometida com a questão ambiental, então também quero agradecer e dizer que a gente sempre aprende bastante quando se encontra. E o Franklin, né, que mediou muito bem, apesar de todas as dificuldades, ele sempre sereno conseguiu administrar os problemas, trouxe de volta a Chile, depois eu saí, ele conseguiu trazer. Mas esses são os desafios que o Fórum está enfrentando. É um aprendizado, então, quero deixar aqui meu muito obrigado e dizer que estamos sempre prontos para a batalha, no bom sentido. Não está chegando o som. Desculpa. Aí tá vendo? Eu também estou aprendendo ainda. Mas, enfim, a gente espera ter contribuído aí para abrir essa série de debates. Agradecemos novamente a todas as pessoas que participaram do início ao fim, aquelas que assistiram também tiveram que sair, enfim. Muito obrigado mesmo. A gente precisa ocupar todos os espaços que são possíveis e onde os interesses públicos, os interesses coletivos sejam decididos. Então, o Fórum se coloca nessa posição. E aí, inclusive, para quem quiser contribuir com as ações do Fórum, manda uma mensagem para a gente aqui na nossa página, que a gente responde, a gente pode incluir no grupo, a gente está aí aberto, como disse o professor Enio, para receber sugestões e também para que outras pessoas se incluam nesse movimento pela defesa das nossas áreas verdes, pela defesa da construção de uma cidade que seja mais justa, de uma cidade que seja mais acessível, né, que tenha espaços de lazer, espaços de convivência, que preserve também o seu meio ambiente, enfim. Nos ajude a construir o Fórum Áreas Verdes e continue acompanhando as nossas lives nas próximas semanas. Se tudo der certo, semana que vem, quinta-feira, às 18h30, a gente está de volta com mais um tema e com outros convidados e convidadas. Boa noite, bom feriado, bom final de semana para todos e todas. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Aí